Romanos 12, a gente vai ler os versos 1 e 2. Bem conhecido, né? Boa parte de nós já conhecemos até de cor esse texto, mas eu queria lê-lo. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nesse mês nós trabalhamos, né, ao longo de todo o mês, o tema família. Estudamos, né, sobre família. Tivemos a oportunidade de ouvir algumas pessoas, né? Ouvimos o pastor, alguns de vocês tiveram a oportunidade de ouvir o pastor Flávio. O pastor Luiz André trouxe uma devocional para a gente. O pastor André Ramos fez uma também. E na quinta-feira passada, a gente teve a oportunidade de ouvir o pastor Newton, né? Alguns de vocês puderam participar com a gente. A gente ouviu o pastor Newton falando também sobre esse tema. Então, ao longo do mês, nós tivemos a oportunidade de aprender, de estudar e de rever esse assunto sobre família. Então, durante esse mês, a gente ouviu bastante sobre esse tema, e eu creio que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, todas as vezes que nós ouvimos uma mensagem, nós somos desafiados a alguma coisa. A palavra de Deus, quando nós a lemos, ela precisa fazer em nós esse desafio, essa necessidade de nós estarmos mudando, né? De nós estarmos mudando alguma coisa em nossa vida, vendo alguma coisa que não esteja correta, né? Ou como nós vimos, né, na aula que o Vinícius trouxe para a gente sobre crises, né? Muitas vezes a gente tem crises na família, crises na nossa casa, né? Esse período que nós estamos vivendo aí nessa pandemia, onde nós meio que somos forçados a ficar em casa, né? Não podemos sair, a gente acaba tendo mais contatos, né? Esses dias eu estava ouvindo uma história de um rapaz falando que ele chegava do trabalho todos os dias, por volta de 8 horas, 9 horas da noite. Então ele chegava em casa, tomava um banho, jantava ali, ficava ali meia hora com a família e ia dormir. E no outro dia ele levantava cedo, ia para o trabalho, né? E praticamente não tinha contato com a família. E agora eles estavam passando muito tempo juntos. Automaticamente, o que começa a acontecer? As crises, né, Vim? Começa a aparecer as crises de relacionamento, de você começar a ver alguma coisa, tudo. E aí, amados, eu vejo que nós muitas vezes corremos esse risco, né? Nós lemos no início, né, do culto 2 textos, lá em Gênesis, o Senhor Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e ele criou a mulher para quê? Para ser uma auxiliadora, uma companheira. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí a gente vê no Salmo 127 que os filhos são herança, né? São bênçãos nas nossas vidas. Então o Senhor Deus, ele instituiu, ele formou a família para quê? Para que nós vivêssemos um tempo muito bom juntos. O pastor Josué Gonçalves, ele tem uma mensagem, e o título dela, uma das mensagens dele é O Lar, um pedacinho do céu. Será que o nosso lar pode ser um pedacinho do céu? Ou não? Algumas pessoas talvez digam assim, rapaz, o meu lar é misericórdia. Ficar em casa com a minha esposa, com os meus filhos, não dá, misericórdia. Então nós precisamos, e eu queria hoje pensar um pouquinho com vocês sobre esse tema e pensar como que nós temos, o que nós temos feito ao ouvirmos tudo isso que nós ouvimos ao longo do mês, o que nós temos colocado em prática? Será que nós temos, amados, colocado em prática aquilo que nós temos ouvido? Ou a gente ouve a palavra de Deus, né? Acha boa a palavra? Quantas vezes a gente ouve, né, pessoas dizendo que palavra boa, que palavra propícia para esse tempo,
Mas será que a gente tem conseguido colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido? Esse é um desafio para nós. E hoje eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Será que a gente tem conseguido colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido? Esse texto de Romanos, o Paulo ele vai trabalhar com a igreja uma necessidade muito interessante que é o culto a Deus, o culto racional a Deus. E eu entendo que culto não é só aquele momento em que você se reúne com algumas pessoas, canta como nós já fizemos, né? Ouvimos um testemunho como nós ouvimos da DG, né? de um livramento que Deus fez para ela. Ouvimos a palavra, meditamos, oramos e acabou. Culto é muito mais do que isso, né? O nosso culto ele deve ser diário. Então, quando nós estamos, por exemplo, lavando louça, a gente está cultuando a Deus. Quando a gente está limpando a casa, a gente está cultuando a Deus. Quando a gente está preparando, né, a Natália fazendo um trabalho em casa, né, Natália? Ali ela está trabalhando, né? Quando é alguma coisa para Deus, a gente está cultuando a Deus. Então, todo tempo a gente está em comunhão com o Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala desse culto racional, é nós entendermos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos ouvindo. E aí ele diz, né, uma coisa que eu queria deixar para a gente pensar. O apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas e para os nossos lares é que a gente tenha dentro de casa algo muito bom, algo muito gostoso. Que a gente possa dizer assim, pô, ao final da tarde, quando a gente voltar a trabalhar fora, né, no nosso dia a dia, a gente possa de repente dizer assim, poxa vida, como é bom eu poder voltar para casa, rever a minha esposa, rever o meu esposo, rever os meus filhos, como é bom, né? E aí o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar essa ideia. Às vezes a gente ouve muita notícia por aí sobre famílias desestruturadas, famílias cheias de problemas, né? Pais que brigam entre si, marido e mulher que ficam brigando entre si. Não é incomum você ver filhos, né, que não conversam com os pais. Não é incomum você em velórios, você ouvir, né, de filhos que não conversavam com os pais há anos. E aí eu vejo por que acontece isso. E hoje, o apóstolo Paulo, quando ele diz, né, que a gente não deve se conformar com esse século, eu vejo, amados, que uma coisa que Paulo fala é que a gente não pode achar isso normal. Isso não é normal. Então, nós precisamos, ao ouvir a palavra de Deus, sermos desafiados por Deus a mudarmos algumas coisas. E eu queria deixar algumas coisas para a gente pensar sobre essa ideia, né, que nós estudamos muito ao longo do mês, sobre família. Primeiro, nessas mensagens, nisso que você ouviu, nisso que você participou, pense nisso como... pense assim para fazer um projeto, não um projeto particular, mas um projeto familiar. Às vezes, você, ao longo desses estudos, você detecta, você observa algumas falhas. Aí eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. E uma coisa que a gente precisa fazer é passar isso para as pessoas, conversar, né? Quando você conversa com alguém, você coloca para fora algumas coisas. E é interessante que muitas vezes você pensa assim, não, a partir de amanhã, eu como marido vou mudar. Eu vou deixar de fazer isso e vou mudar. Mas quando você senta com a sua família e você conversa com ela, você mostra para ela, olha, eu tenho falhado aqui, eu tenho falhado ali, eu não consigo mudar nessa área. É muito interessante, queridos, que às vezes a gente não faz isso, né? A gente não conversa com as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente até entende que a gente não é um bom marido, ou que a gente não é um bom pai, ou que a gente não é uma boa esposa, mas a gente não fala. Então a gente tenta mudar e a gente não consegue. Então uma coisa que é fundamental aqui, nessa linha desse projeto, é a comunicação.
E aí vem uma pergunta para nós, né? Como o pastor Nilton trabalhou bastante na quinta-feira conosco, a questão da comunicação. Como anda a comunicação nossa como família? Né? Hoje a gente tem tido a oportunidade de estar em casa. Mas mesmo em casa, a gente pode estar isolado, não pode? Quem tem casa grande é um problema. Por quê? Porque cada um fica num canto. E a gente não se conversa. A minha casa, vocês veem, a minha casa é um pouquinho grande, né? Às vezes a Andréia está lá no quarto, o Felipe está no quarto dele, eu estou aqui na sala. Isso é o quê? Isolamento. A gente está levando, em muitos momentos, a gente está seguindo a prática que as nossas autoridades dizem, se isolem. Mas como família não pode ser assim. A gente precisa ter tempo juntos, conversar, falar sobre dificuldades que a gente tem. Olha, eu quero muito fazer tal coisa, mas eu não consigo. Então, a gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa que eu vejo é que nós precisamos estar abertos, amados, a ter amizades, e amizades íntimas. O que é essa amizade íntima? São pessoas que você pode abrir o coração, que você pode contar as coisas, que você pode chegar para as pessoas e dizer, rapaz, eu estou com muita dificuldade nessa área, eu não consigo me corrigir aqui, eu tento ser um marido melhor, mas eu não consigo, né? Eu tento ser um pai melhor, mas eu não consigo. Eu tento ser um funcionário melhor, mas eu não consigo, né? E quando a gente consegue pessoas, amigos e amigas próximas, a gente consegue abrir o coração e falar algumas coisas. E eu vejo, queridos, que se eu perguntasse para você assim, você tem muitos amigos? Muitos de nós talvez dissessem, eu tenho alguns amigos. Mas quantos amigos você tem realmente que você pode abrir o coração? Que você pode falar as coisas sem ser julgado, né? Eu costumo dizer para algumas pessoas que ser pastor é muito bom. É uma das melhores coisas que Deus nos dá. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que a gente fica muito sozinho. A gente não pode conversar com as pessoas. Às vezes você vai falar com as pessoas falam, mas você com esse problema, com essa dificuldade, não pode. Por que não pode? Durante alguns anos, eu me recordo que a gente tinha o pastor Gessé, como pastor da nossa igreja, lá em Interlagos, e a Gigi, a esposa dele, é uma psicóloga, né? Então você tem um pastor e uma psicóloga. E de vez em quando o Gessé falava assim, poxa, a gente está com dificuldade no casamento. Eu falava assim, como que pode um pastor e uma psicóloga ter problema? Não é normal isso. Mas automaticamente hoje a gente percebe que isso é normal. Todos nós passamos por dificuldades. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos ter amizades, pessoas que a gente pode abrir o coração, pessoas que a gente pode se aproximar. E o grande problema é que às vezes a gente não tem. Talvez se eu dissesse para você assim, você tem um amigo que você pode abrir o coração para ele? Sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado, sem medo que a pessoa fique julgando você? Talvez a gente não tenha. E aí eu pergunto para você assim, será que nós podemos ser amigo de alguém? Será que nós teríamos a disposição de ouvir as pessoas e de ajudá-las? Sem criticar, sem julgar. Porque nós temos uma facilidade muito grande de julgar as pessoas. A gente julga com muita facilidade. Mas é interessante que amigos amados são aquelas pessoas que vão às vezes puxar a nossa orelha, que vão nos cobrar, que vão dizer para mim e para você assim, olha, como é que você está nessa área? Você conseguiu? Você está melhorando? E às vezes a gente não quer isso. A gente quer às vezes um amigo que nos ouça e que concorde com tudo que a gente está fazendo. Tudo que a gente está fazendo. Só que o amigo é aquele que muitas vezes vai nos confrontar. É aquele que vai apontar o dedo para a gente e dizer assim, como é que você fez isso? Você está melhorando aqui? Nos desafiando. Então nós precisamos, queridos, estar abertos a essas amizades. E muitas vezes a gente tem que procurar. A gente vai se decepcionar? Vai se decepcionar. Mas ao mesmo tempo, talvez a gente vai descobrir pessoas que nos ouçam.
A DG falou um pouquinho, né, sobre essa questão de que quando ela teve essa dificuldade, a Neide ligou para ela, a Neide se preocupou com ela. É gostoso isso. Amizade é isso, é essa preocupação, é esse envolvimento, né? Então nós precisamos estar abertos a isso. E por último, uma outra coisa que nós precisamos, invista tempo em conhecer bem as pessoas. Se eu perguntasse para você assim, você conhece bem o seu esposo, ou a sua esposa, ou o seu filho, o que você diria? Sim. Né? Se eu perguntasse para o Vinícius assim, você conhece bem a Uisha? Será que ele diria o quê? Sim. Só que ele corre o risco de eu fazer algumas perguntas para ele e ele errar. Perguntar algumas coisas sobre ela. De repente eu pergunto qual é o prato que ela mais gosta, né? Qual é a cor que ela mais gosta, né? Aí eu pego, por exemplo, o Washington, né, que já tem, e a Márcia, que tem um pouco mais de experiência no casamento, né? E começa a fazer algumas perguntas. Vocês, e aí? Não, a gente se conhece bem, né? De repente eu pergunto para o Josué, né, também que tem um tempo maior aí de experiência de casamento sobre algumas coisas. Não, a gente se conhece. Perguntar para o irmão Eli, né, 60 anos de casado, olha que coisa boa, né? Mas às vezes, amados, a gente não conhece as pessoas. A gente passa anos ao lado de uma pessoa e não conhece. E aqui eu vejo que nós precisamos conhecer melhor as pessoas. Nós precisamos sentar e conversar sobre algumas coisas. E muitas vezes a gente se fecha demais, a gente não está aberto a isso. Então eu queria deixar para vocês nesse último domingo de maio, né, em que a gente ouviu durante todo o mês de maio algumas mensagens sobre família, que você pudesse colocar em prática aquilo que você enxergou que não está correto. Olha, eu enxerguei que eu preciso melhorar aqui. Eu enxerguei que eu preciso me corrigir aqui. Vamos nos ajudar. Vamos procurar amizades, né? Nós somos uma comunidade, né? Eu costumo dizer para as pessoas que nós precisamos tomar muito cuidado com quem a gente abre o coração. Com quem a gente fala. Muitas vezes a pessoa vem até nós, abre o coração para a gente, não é para as outras pessoas, né? Uma dos atributos do líder, e alguns de vocês são líderes hoje, nós temos que ouvir as pessoas e guardar aquilo. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente, contam um pecado, contam um problema para nós, não é para a gente sair contando para todo mundo, né? E às vezes a gente quer falar, a gente fala assim, não, sabe aquela desculpa que as pessoas falam assim, né? Aí o Josué me conta alguma coisa dele, uma dificuldade dele, uma luta dele, aí eu chego pro Dinho e digo assim, Dinho, é para você orar, tá? É só para você orar por isso, eu vou te contar um negócio que é para você orar. Aí eu conto pro Dinho o que aconteceu com o Josué. Na minha cabeça eu estou dizendo pro Dinho o quê? Dinho, é para você orar. Mas não é para me contar para as pessoas. Nem para que as pessoas orem. Então nós precisamos, e eu queria que você pensasse nisso, né? O apóstolo Paulo, ele diz, a gente não deve se conformar. Minha casa está com problema, minha casa está com dificuldade, meus relacionamentos estão com problemas. Estão. Não é para se conformar. É assim mesmo. A gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar para tentar corrigir isso. Para que a gente possa, queridos, como naquela mensagem do pastor Josué Gonçalves, que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Que a gente possa dizer como é bom estar em casa, como é bom estar com a minha família, como é bom estar junto das pessoas que eu amo, né? Como é bom ficar empurrando um ao outro, né, Natália e Aline, né? Cutucando, né? É bom isso, né? Mas que Deus realmente nos ajude, queridos, a que a gente possa ter uma vida melhor, que a gente possa começar a trabalhar aquelas situações na nossa vida que não estejam corretas. Amém?